Rapaziada, o que aconteceu em Itaquera foi daqueles jogos que ficam na memória não só pelo placar, mas pelo enredo cheio de altos e baixos. O Corinthians acabou derrotado pelo Flamengo por 2-1, mas a história do jogo é muito mais complexa do que o simples resultado. Foi um duelo de contraste entre um primeiro tempo quase perfeito do Corinthians e uma segunda etapa em que o Flamengo mostrou por que é o líder do campeonato. E no meio de tudo isso, o nome de Yuri Alberto acabou virando o grande símbolo da partida, para o bem e para o mal. O Corinthians começou com intensidade, sufocando o Flamengo como há muito tempo a torcida não via. Era um time que se impôs, que ocupava os espaços, que não deixava o adversário respirar. Dorival Júnior montou uma estratégia ousada e eficiente, puxando Ranieri para formar uma linha de 3 zagueiros e liberando os laterais para transformar o sistema em uma linha de 5 sem a bola. No meio, Maicon dava sustentação, e Breno Bidon, esse garoto que vem ganhando cada vez mais espaço, comandava as ações ofensivas. Bidon fez um primeiro tempo impressionante. Distribuiu passes, achou infiltrações, ditou o ritmo como se fosse veterano. Parecia que o Corinthians tinha em campo um meia capaz de resolver jogos grandes, e durante 40 minutos o Flamengo simplesmente não encontrou resposta. Era um Corinthians intenso, agressivo e que empilhava chances. A bola chegava em Guinegão e Yuri Alberto em condições claras. Mas aí entra o problema, a falta de precisão nas finalizações. Yuri perdeu pelo menos 4 oportunidades claríssimas de abrir o placar. Não foram lances de desatenção. Ele brigava, se posicionava, buscava o espaço, mas na hora H pecava. E contra um time do tamanho do Flamengo, que sabe a hora certa de reagir, não existe espaço para tanta ineficiência. Foi nesse momento que o jogo começou a tomar um rumo perigoso para o Timão. E quando o Corinthians teve a chance de ouro para transformar a superioridade em vantagem, veio o episódio que vai ficar marcado. Pênalti para o Corinthians, lance em cima do Bidon depois de uma jogada que começou justamente em mais uma bola desperdiçada pelo Yuri. A chance era clara, a torcida inflamou o estádio, mas a escolha do batedor acabou sendo decisiva. Yuri Alberto assumiu a responsabilidade, e ao invés de uma batida firme, escolheu a cavadinha. Só que não foi uma cavadinha qualquer, foi uma cobrança mal executada, fraca, previsível, defendida sem esforço pelo goleiro Rossi, que praticamente pegou a bola sentado. A arquibancada foi do delírio à incredulidade em segundos. Não existe contexto que justifique uma decisão dessa em um jogo desse tamanho. É o tipo de lance que não só muda o placar, mas afeta o psicológico de todo o time. E mesmo depois de um erro tão grave, Yuri não se escondeu. Ele voltou para o jogo, continuou brigando, e no começo do segundo tempo foi recompensado. Recebeu em velocidade, deu um corte seco em Léo Ortiz e bateu de esquerda sem chance para o goleiro. Um golaço, típico do atacante que a torcida sabe que ele pode ser. Só que o destino parecia querer transformar a noite em novela. Na comemoração, Yuri subiu no alambrado, tomou o cartão amarelo e ficou suspenso para a próxima partida. É como se cada passo à frente viesse acompanhado de outro para trás. Ainda assim, naquele momento, Corinthians 1-0, o estádio explodia em esperança. Mas a reação rubro-negra já estava em andamento desde o fim da primeira etapa. O Flamengo, mesmo desgastado pela sequência de jogos, mostrou por que é o líder. A entrada de peças como Jorginho, Luiz Araújo e Gonzalo Plata deu fôlego e qualidade. O time passou a trocar passes com naturalidade, ocupou o campo corintiano e fez o empate em uma jogada trabalhada dentro da área, como se estivesse treinando. Quando o Flamengo encontra o ritmo, é muito difícil segurar. Samuel Lino, Bruno Henrique e Arrascaeta começaram a triangular com liberdade, e a defesa do Corinthians não conseguiu acompanhar. O segundo gol veio carregado de polêmica. Um lateral que deveria ter sido para o Corinthians acabou dado para o Flamengo, a cobrança seguiu e terminou com o gol da virada. O protocolo do VAR não permite revisar esse tipo de lance, e por isso o gol foi validado. Claro que o erro existiu, mas a grande questão é se isso realmente explica a derrota. O Corinthians reclamou, mas o fato é que o Flamengo já dominava o jogo e parecia questão de tempo até marcar de novo. É duro para o torcedor aceitar, mas a virada refletia o que estava acontecendo em campo. Do lado corintiano,
Dorival também teve sua parcela de responsabilidade. A estratégia inicial foi brilhante, mas quando precisou recorrer ao banco, as escolhas não surtiram efeito. A saída de Guinegão, que estava sendo importante, para a entrada de Talismã Magno irritou a torcida. É a insistência em jogadores que não rendem enquanto jovens da base ficam sem chance. Do outro lado, Felipe Luiz mexia com tranquilidade, colocando peças de qualidade que mudaram a cara do jogo. E aí não tem comparação, um elenco recheado contra outro que vive de improviso. No fim, a sensação é de frustração. O Corinthians fez um primeiro tempo digno de time grande, mas desperdiçou oportunidades, errou em momentos decisivos e viu o adversário ser letal quando precisou. Yuri Alberto acabou simbolizando essa montanha-russa, perdeu gols inacreditáveis, desperdiçou um pênalti de forma infantil, marcou um golaço e ainda ficou suspenso. Foi ao mesmo tempo o herói e o vilão, e isso só mostra o quanto o time ainda depende dele mesmo quando ele não vive sua melhor fase. E o Flamengo, com a vitória, abriu 4 pontos para Palmeiras e Cruzeiro, que tropeçaram na rodada. É um time que entende o jogo, que sabe esperar o momento certo de decidir. É isso que separa quem briga pelo título de quem se afunda em oscilações. Enquanto o Corinthians parece escolher quando vai jogar com intensidade, o Flamengo mantém a regularidade e cresce nas horas certas. Se o primeiro tempo mostrou um Corinthians intenso, corajoso e capaz de amarrar o líder do campeonato, a segunda parte da partida escancarou o que tem sido a principal diferença entre essas duas equipes, a regularidade. O Flamengo entendeu que o jogo tinha 90 minutos, não se desesperou quando estava sendo pressionado e, aos poucos, foi tomando conta do gramado. Já o Corinthians, que gastou muita energia na pressão inicial, não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabou sendo engolido tanto física quanto tecnicamente. O gol de Yuri Alberto até parecia que mudaria esse roteiro. O atacante, que vinha de um pênalti perdido e de uma série de chances desperdiçadas, teve o mérito de não se esconder. Ele atacou o espaço, venceu a disputa com o Léo Ortiz e finalizou com categoria para colocar o Corinthians em vantagem. Foi um golaço, que em qualquer outro cenário teria dado confiança ao time. Mas, naquele momento, o Flamengo já estava mais à vontade, já circulava a bola com naturalidade e começava a abrir brechas na defesa alvinegra. A vantagem corintiana durou pouco, porque os rubro-negros não se desorganizaram, não se precipitaram e continuaram jogando como se soubessem que o gol sairia a qualquer instante. O empate veio em uma jogada que mostrou a diferença de repertório. O Flamengo trocou passes dentro da área adversária, desmontando a marcação até que a bola sobrou para ser empurrada para dentro. É o tipo de lance que mostra maturidade, tranquilidade e confiança em um estilo de jogo. Enquanto isso, o Corinthians se desorganizava e via seu meio-campo perder força. Breno Bidon já não tinha o mesmo espaço que encontrou na etapa inicial, Maicon e Ranieri começaram a se desgastar, e a equipe ficou refém de lançamentos longos que pouco surtiram efeito. O domínio que existiu no primeiro tempo desapareceu. E quando o segundo gol saiu, a polêmica entrou em cena. O lateral mal marcado para o Flamengo foi a origem da jogada que terminou com Luiz Araújo decidindo a virada. O erro de arbitragem existiu, mas não dá para resumir a derrota a esse lance. O Corinthians já estava acuado, já tinha perdido o controle e se limitava a esperar o adversário. O Flamengo, por outro lado, tinha força no banco para mudar a cara da partida. Gonzalo Plata entrou e deu profundidade, Jorginho acrescentou qualidade no passe e Bruno Henrique continuou sendo aquele atacante incansável, sempre ameaçando pelas beiradas. Quando Felipe Luiz mexeu, o time melhorou. Quando Dorival tentou mexer, o Corinthians piorou. As trocas do treinador alvinegro foram muito questionadas. A saída de Guinegão foi vista como um erro grave, porque o garoto era quem mais oferecia velocidade e mobilidade ao ataque. Colocar Talismã Magno em campo foi como frear qualquer possibilidade de reação. A torcida já não tem paciência com esse tipo de escolha e vê jovens da base esperando chance enquanto jogadores sem rendimento continuam acumulando minutos. Isso vai criando uma atmosfera de desconfiança não só em relação ao elenco, mas também em relação às decisões do técnico. No segundo tempo, ficou claro que o Corinthians precisava de alternativas, mas não encontrou soluções dentro do próprio banco.
Enquanto isso, o Flamengo mostrou aquilo que o coloca como principal favorito ao título. É um elenco que consegue administrar desgaste, que não depende de um único jogador e que entende o peso de cada momento. A sequência recente foi desgastante, com decisões na Copa Libertadores, mas mesmo assim a equipe teve fôlego para reagir. Arrascaeta, mesmo não brilhando o tempo todo, aparece em momentos-chave. Bruno Henrique continua sendo uma válvula de escape, e os reservas entram mantendo o nível. É a diferença entre um time pronto para ser campeão e outro que ainda busca entender como competir de forma consistente. Yuri Alberto, por sua vez, virou o grande personagem da noite. Ele perdeu gols que poderiam ter mudado completamente a história do jogo, errou um pênalti de forma quase infantil, marcou um golaço e ainda ficou suspenso ao comemorar no alambrado. É um atacante que se entrega, briga e não desiste, mas que precisa aprender a lidar com os momentos decisivos. A torcida reconhece o esforço, mas também cobra maturidade. Um jogo contra o líder do campeonato, em casa, com um pênalti no pé, não pode terminar em cavadinha mal feita. Esse tipo de lance mina a confiança do time, desanima a torcida e dá moral ao adversário. Yuri chorou, pediu desculpas, mas sabe que não pode repetir esse tipo de erro. O gol que ele marcou mostrou que qualidade ele tem, mas o futebol exige mais que talento, exige responsabilidade. O segundo tempo também deixou exposta a diferença de estrutura entre os clubes. O Flamengo tem elenco, tem opções, pode mexer e melhorar. O Corinthians vive de improviso, depende de garotos que ainda estão se firmando e sofre quando precisa mudar o jogo no banco. Dorival, que acertou muito na estratégia inicial, acabou se complicando quando o cenário exigiu variação. E é natural que a torcida cobre, porque enquanto alguns jovens pedem passagem, quem recebe oportunidades não entrega. A insistência em nomes que não correspondem começa a pesar na relação do treinador com o torcedor. No fim, o placar de 2-1 mostrou não só a eficiência do Flamengo, mas também a fragilidade do Corinthians. É claro que o time paulista tem méritos no que fez no primeiro tempo, mostrou coragem e volume, mas no futebol não basta dominar por 40 minutos. É preciso transformar isso em vantagem e sustentar até o fim. O Flamengo não perdoa, e quando percebeu que o adversário não tinha força para manter o ritmo, foi lá e resolveu. São 4 pontos de vantagem na liderança, aproveitando os tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Uma campanha que impressiona, ainda mais quando se leva em conta o nível de competitividade da temporada. Para o Corinthians, a lição é clara, não adianta escolher quando jogar. O campeonato exige intensidade em todas as rodadas, e os pontos perdidos contra adversários da parte de baixo da tabela pesam tanto quanto derrotas em clássicos. Se o time tivesse a mesma postura que apresentou contra o Flamengo em jogos teoricamente mais fáceis, estaria em uma situação muito mais confortável. A oscilação é o que impede uma sequência positiva. E quando se depende de lampejos individuais, a margem de erro fica muito pequena. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi surpreendido por uma notícia que tem gerado verdadeiro burburinho entre torcedores, jogadores e especialistas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou que a partida entre Corinthians e Flamengo, que movimentou estádios e discussões nas redes sociais, foi oficialmente cancelada por supostas irregularidades graves. A informação caiu como uma bomba no cenário esportivo, levantando uma série de especulações sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Rumores indicam que a decisão da CBF não se trata de um simples adiamento ou de problemas logísticos comuns, mas sim de questões de natureza disciplinar e administrativa que envolvem ambos os clubes. Fontes não oficiais sugerem que houve indícios de interferências externas e possíveis falhas no protocolo de arbitragem, algo que poderia comprometer a lisura do confronto. As redes sociais, claro, já estão fervendo com teorias e comentários inflamados, com torcedores de ambos os lados tentando decifrar a gravidade das supostas irregularidades. Alguns especialistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre possíveis consequências, desde investigações mais profundas, que podem durar semanas, até punições que afetariam a tabela e a reputação dos times envolvidos. Enquanto isso, a imprensa acompanha cada movimento da CBF e dos clubes,
tentando descobrir detalhes que ainda não foram oficialmente divulgados. Por ora, a instituição máxima do futebol brasileiro apenas confirmou o cancelamento, sem detalhar exatamente quais irregularidades levaram à decisão, aumentando ainda mais o clima de mistério. No meio desse cenário turbulento, surge um verdadeiro jogo de bastidores. Comentários de dirigentes anônimos e insiders do futebol apontam para possíveis conflitos internos e divergências entre comissões técnicas, enquanto torcedores fazem campanhas nas redes para pressionar por esclarecimentos. A dúvida paira no ar. Será que essa história vai se limitar a um cancelamento isolado ou a uma trama maior envolvendo interesses e estratégias dentro do futebol nacional? Enquanto o assunto não se esclarece, o que resta é o burburinho e a expectativa pelo próximo capítulo dessa polêmica que já está tomando proporções nacionais. Entre apostas, especulações e debates acalorados, o cancelamento do jogo entre Corinthians e Flamengo se tornou, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados do momento no futebol brasileiro, mantendo fãs e críticos em alerta para qualquer novidade que possa surgir. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!